Olá, eu estou falando direito com elas. Eu sou a Juliana e hoje estou aqui com a doutora Laísa Fernanda Rigato, delegada de Adamantina, do Necrim. Doutora, muito obrigada pela presença, para nós é uma honra recebê-la aqui. Já conheci o seu trabalho antes de me informar, depois a gente fala sobre isso, então queria agradecer a presença e a disponibilidade de estar com a gente aqui hoje. Obrigada, eu que agradeço o convite, uma alegria conhecer esse trabalho, estar aqui, compartilhar um pouquinho do meu dia a dia, do meu cotidiano, da minha história. Sim, infelizmente hoje nosso tempo vai ser curto, mas isso não impede a gente tentar marcar de novo um encontro, que eu sei que você tem muita coisa para acrescentar aqui para o nosso canal. Com certeza, estou à disposição. Que bom, a gente agradece. Para começar, então, eu gostaria de começar do começo. Que eu queria falar um pouco sobre a sua carreira, como que foi, quando iniciou, né, a sua história. Bom, eu me formei em 2003 para 2004, já faz um tempinho, né? E me formei em Paraná, sou graduada e pós-graduada pela Universidade Estadual de Londrina, fiz Direito. E logo após a conclusão do curso, eu comecei a advogar. Advoguei aqui na região durante 3 anos. No interior? Aqui em Adamantina, na região, advogando nas áreas trabalhistas, fiz um pouquinho de penal, direito de família, e organizei, né, um escritório na residência dos meus pais. Grana curta, né, sem dinheiro, então no começo realmente foi bem difícil, então eu atuava ali. Mas eu sempre tive uma afinidade muito grande desde a faculdade com o direito penal, processual penal, direitos humanos, sempre estive muito ligada a essas temáticas. E eu comecei a estudar para alguns concursos, eu já tinha feito a especialização na UEL em processo penal. Advogando? Não, logo quando eu terminei o curso eu já emendei a pós, em penal e processo penal. Estudando, passei na OAB, comecei a advogar, mas uma afinidade muito grande com o direito penal, é minha paixão, sempre gostei. E acabei no ano de 2004, 2005 advogando, e em 2006 eu fui aprovada em 5º lugar no concurso de delegado de polícia aqui no estado de São Paulo. Iniciei a minha carreira na capital, nós ficamos num curso de formação durante 9 meses em São Paulo. Hoje, olha que exatamente. Depois disso, eu fiquei em plantão policial em São Paulo durante aproximadamente 3 anos. De São Paulo, eu vim para o interior de São Paulo, mas é interior mesmo, divisa de estado. Fiquei em Presidente Epitácio, divisa com Mato Grosso do Sul, aproximadamente 1 ano. Então, eu tive uma visão, né, de atuação dentro da polícia muito diferente. São Paulo, na realidade. Interior de São Paulo, nós temos várias realidades. Então, ali na divisa, era muito diferente, né, a atuação. Depois eu fiquei em Oswaldo Cruz, aproximadamente 5 anos, na Delegacia de Defesa da Mulher, e hoje eu estou locada na assistência da Delegacia Seccional. Eu tenho atribuições ligadas às partes a finanças, a parte também de pessoal, cartas precatórias, essa parte administrativa. E eu respondo pelo NECRIM, que é o Núcleo Especial Criminal de Conciliações que a Polícia Civil vem desenvolvendo há alguns anos. Então, é um resuminho da minha atuação. Desde 2019, eu fui aprovada no concurso para professora da Academia de Polícia. Minha cadeira, né, é de criminologia, mas hoje eu estou bem voltada para as questões de gênero. Sou professora de gênero e orientação sexual dentro da Academia de Polícia, feminicídio e também criminologia. Olha, meia hora de currículo quase, você imagina se vai dar tempo hoje da gente te explorar o tanto que você merece, doutor. Então, vamos lá. Eu queria saber dos desafios, né? Assim, aí pode ser tanto quanto mulher ou tanto quanto a carreira, né? Exige, assim. Desde quando formou? Foi mais fácil? Está sendo mais difícil hoje? Cada dia é um novo dia? Olha, eu vejo com preocupação sempre a mulher no mercado de trabalho. Inclusive, sempre foi objeto de estudo meu. A mulher, ela está ocupando, né, ambientes de trabalho que tradicionalmente eram ocupados por homens. E o meu ambiente de trabalho é um exemplo. É um ambiente muito ligado à masculinidade, sim, porque questões policiais estão ligadas à força. Isso está impregnado nas nossas mentes, desde quando somos crianças, né? Então, isso vem mudando muito,
E as mulheres estão ocupando esses espaços dentro, né, das carreiras jurídicas. Nós temos isso também em carreiras médicas, em diversas áreas. E, aos poucos, eu percebo, sim, uma mudança. Mas eu sempre falo, os direitos das mulheres, em qualquer momento de crise, eles são os primeiros a serem atacados. Então, nós precisamos sempre estar atentas a isso. E, cada vez mais, a importância das mulheres ocuparem cargos de chefia, porque ela tem uma visão diferente do que é, por exemplo, ser uma policial grávida. Como que ela é uma atuação diferente, né? Então, são situações que os homens não conseguem visualizar, até porque não vivenciaram, por exemplo, uma gravidez. Então, alguns exemplos, né? Então, eu vejo hoje mudanças até legislativas que estão beneficiando a mulher, mas a gente precisa o tempo todo estar atento a isso, né? Então, não dá para baixar a guarda porque já conquistamos. Não, porque nós vivemos um país que infelizmente vive uma tragédia de violência doméstica contra a mulher, e todos os tipos de violência contra meninas e mulheres, né? E isso não sou eu que estou dizendo. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública traz dados recentes reforçando a importância, né, de se discutir, de se falar e de se divulgar campanhas. Até participo de palestras nesse sentido, para combater a violência doméstica contra a mulher, a violência contra meninas, a violência no ambiente de trabalho. Muitas vezes ela não é uma violência física, né? Ela pode ser velada, moral, e que gera o adoecimento dessa mulher. Então, muitas vezes a gente via isso na delegacia da mulher. Essa mulher não está trabalhando, por quê? Isso gera um impacto até para o empregador, né? Ela não está trabalhando, será ela está doente ou ela foi vítima de uma violência doméstica? Então, isso precisa ser quantificado para que políticas públicas possam ser desenvolvidas, não só a atuação da polícia, né? Então, nós precisamos... repressiva já, né? Nós precisamos estar alertas, sempre. Educação, né? E é muito assim, a gente vê alguns comentários, não aguento mais falar, não aguento mais explicar. A gente continua falando da violência doméstica porque é necessário, porque ainda está acontecendo. Né? Fica chato, mas não parem de nos matar. Sim. Até a gente conseguir já prevenir, né? A gente recebeu aqui, a doutora Bunte e a doutora Denise, sobre dados de alguns dos trabalhos que nós estamos fazendo do Sou Feminino, e os resultados eles vêm muito rápido, delas falando com um grupo de homens sobre o que é a violência, e muitos deles praticavam e nem imaginavam. Porque isso está muito enraizado, normalizado. E por mulheres também, né? Sim, nós temos mulheres com posturas machistas em ambientes de trabalho, em casa, mães, né? Então, é importante que esses conceitos sejam revistos, e isso é o tempo todo. A gente não pode vacilar, né? É verdade. E puxando esse gancho, o que a doutora acha sobre o papel das mulheres, assim, na educação, né, na importância? Isso eu digo de uma forma ampla. Delas estarem dentro desse meio, né, educacional, de se ver nesses papéis, assim, se enxergar em papéis de poder como doutora. Porque às vezes elas ficam tão presas que não vão se ver assim, só ver sempre ser a funcionária, assim, não tem problema nenhum, lógico, mas às vezes elas podem. Eu falo que ocupar o mercado de trabalho é importante. Houve um avanço, a mulher vem ocupando o mercado de trabalho no mundo todo, mas é importante também que ela ocupe lideranças. Ela precisa ocupar cargos políticos, porque nós precisamos pensar em projetos e leis que estão voltados à mulher, né, ao gênero da mulher. E é só quando você está em posição de liderança que isso pode acontecer. E através de educação, acesso à educação, eu sempre falo, né? Falo para as minhas estagiárias, falo para quem eu estou conversando. Eu sempre estive muito próxima dos ambientes escolares. Estudei, fiz faculdade, e depois dentro da instituição, eu sempre fiz, há mais de 10 anos, desde 2012, 2013, eu comecei a fazer palestras em escolas. O objetivo inicial era falar sobre bullying, que hoje é uma temática muito importante, não é nem o tema da nossa entrevista, mas em razão de episódios
gravíssimos, né, que nos últimos anos, infelizmente, aconteceram no Brasil, envolvendo bullying, mas também acabei me envolvendo nesses ambientes escolares para falar de violência doméstica contra mulheres e meninas, né, e meninos, crianças e adolescentes. Então, eu gosto desse ambiente, eu acho importante falar para que uma semente ali possa ser plantada para aquelas meninas, e eu sempre falo da importância de estudar. Hoje, você tem à sua disposição recursos tecnológicos. Há 20, eu sou delegada de criança há 17 anos. Então, eu sou da época que não existia, gente, era tudo no livro, a jurisprudência lá do STF, uma decisão, era algo que demorava para chegar, tinha boletins informativos. Hoje não, hoje eu acho que a internet, acho os recursos tecnológicos, eles são sensacionais, perigosos, mas eles são bons se você tiver a consciência e usar devidamente. Então, você tem acesso à informação. É possível, você tem canais, você pode estudar, nós temos canais na internet que são sensacionais para esse tipo de direcionamento para estudos. Então, eu falo isso, para que você possa se construir estudando. Não ficar perdendo tempo em redes sociais, em plataformas que você, na verdade, não vai agregar conhecimento. Mental. Exatamente. E nós temos plataformas hoje interessantíssimas e que fornecem essas ferramentas educacionais para meninos e meninas. Isso é importante para a formação do conhecimento. Então, eu falo muito disso com crianças e adolescentes, e hoje, como professora dentro da Academia de Polícia, eu tenho um desafio que é também capacitar policiais civis de todas as carreiras, de todas as idades, do estado todo, em algumas temáticas, por exemplo, feminicídio, então, violência doméstica contra a mulher, gênero e orientação sexual, uma temática em que há uma resistência, em geral, a ser tratada, né? Muita resistência, diga-se de passagem, mas eu sempre alerto que o conhecimento te liberta. É a sua libertação. Você precisa, e construir esse conhecimento. Não adianta. Eu tenho filho, né? Tenho filho adolescente, e eu sei como é difícil hoje você concentrar as crianças e os adolescentes para os estudos. E a importância, então, eu todo o tempo falando. Eu falo isso para as mães, falo para os pais em palestras, da importância da educação, de se construir, de se formar um adolescente, para que ele possa, né, ingressar. Eu estudei em escolas públicas, fiz o colegial numa escola particular, depois eu fiz faculdade em escola pública. Então, nós temos espaço, é possível, mas você precisa sentar, estudar, se dedicar. Falo disso muito para as meninas. Conquiste o seu espaço. Claro que, para a mulher enfrenta alguns desafios. Se ela é mãe, como que ela organiza todo esse tempo? Eu sei porque quando eu fui fazer esse concurso para professora, eu já era mãe. Então, eu tinha um filho pequeno, isso toma o tempo. Então, eu acabava estudando de madrugada, porque você não consegue conciliar. E a mulher acaba, ela tem outras demandas que, historicamente e culturalmente, foram atribuídas, principalmente em países da América Latina, a ela. Né? A questão da casa, a criação dos filhos, isso ainda, né, fala que o homem ajuda, aí já há uma crítica nisso, que não, o homem não ajuda, ele faz tanto quanto, porque é papel dos dois, só que eu entendo isso, né, dessa questão de quando eles querem receber os mimos porque lavou a louça, você, calma, eu entendo, mas eu acho que está se desconstruindo, né, assim, dessa questão de não é dela lavar a louça, não é dela cozinhar, ele não vai ajudar, ele vai fazer o papel dele, porque ele mora naquela casa. Sim. E também tem que cuidar. Tudo isso tem um custo de tempo, por exemplo. A mulher deixa de trabalhar, ganhar ou de estudar, porque ela está ali administrando a casa, cuidando dos filhos. Isso tem um custo. E ela não é remunerada por isso. Então, isso impacta para essa mulher que está trabalhando, que quer se capacitar, que procura uma posição de liderança, um salário melhor. Tenho plena consciência disso. Me sinto até privilegiada, porque eu pude estudar. Por exemplo, pude fazer faculdade pelos 3 primeiros anos sem ter que trabalhar.
E isso é um privilégio, não são todas as mulheres que têm, eu tenho a consciência disso. Mas usou isso, olha como ela Eu usou pra isso. Depois do terceiro ano, comecei a trabalhar porque, até porque é interessante na nossa área vincular a atividade jurídica e o trabalho, mas não são todas as pessoas que têm essas oportunidades. Mas é o que eu falo, é muito inspirador, né? Tanto assim, não para as pessoas verem, mas também tem que, não, vamos lá. Se ela, doutora, ela teve essa oportunidade, olha o que ela fez com isso. Sim. A posição que ela está hoje. Então, assim, se você não teve, que não é, vamos se vitimizar também, mas assim, busque o que está no seu alcance, o que está ali. Agora a gente falou das ferramentas. Tem tanta coisa que a gente pode usar para o nosso conhecimento, para agregar, e tanta coisa ruim também, que a gente vê, a gente está num nível de ansiedade, de coisas rápidas, automáticas, que é muito grande. É o que eu falo até sempre pro meu filho. Eles têm dificuldades para leitura, né? Claro, uma geração que nasce, a geração do meu filho, ela já nasce dentro de redes sociais. E com a internet dentro na vida deles. O que eu tento explicar para ele é que o conhecimento é construído, ele é diário. Eu não vou estudar um mês para um concurso e passar. Não vai funcionar. Imediatismo. Não funciona. Eu terminei a faculdade, eu fiquei estudando 3 anos de sacrifício. 3 anos, trabalhava um período, estudava outro período. Eu estou falando de estudar, não é estudar só 2 horas, são horas e horas e horas, e até a noite, e sábado, e domingo. Então, a minha família, acompanhou nessa trajetória dos estudos, e não adianta. É isso, não tem outra saída. É estudar. Exatamente. Não existem fórmulas mágicas para aprovação. Eu estou acompanhando a aprovação nós temos neste momento a formação de aproximadamente 4 mil policiais que foram aprovados nos concursos e estão nos cursos de formação. Todos se dedicaram assim, absurdamente, para alcançar esse resultado. Não tem fórmula mágica, não existe atalho. Não acredite no que você assiste, porque eu tenho não tem fórmula. A fórmula é estudar. Passei um mês. Você pode, eu uso às vezes com meu filho, pega um vídeo, tem uns canais interessantes, tem dificuldade com algumas matérias, isso ajuda. Mas a construção do conhecimento é diária. Estimular a nossa criatividade e ter a consciência, né, de que o esforço depois vai se recompensar. Então, assim, foram 3 anos ali, obviamente até hoje continua, né, mas os 3 anos mais difíceis, pelo que você já falou, mas para uma vida. Sim. Então, o desafio, estudar para o concurso foi um desafio muito grande. Pensando aqui, você perguntou de desafios, este foi, porque 3 anos e sem saber. Será que eu vou passar? E se eu estou no caminho errado? Será que eu estou no caminho certo? Eu tenho muita fé e eu sou uma pessoa muito otimista, mas muito otimista. Eu acordava com a certeza, claro, você tem alguns dias que você fica triste, não estou ganhando, né? Conta para pagar. E eu na dependência financeira dos meus pais, isso desestimula, claro. Mas, então eu acredito que esse foi um grande desafio. Superei. Esse foi um grande desafio. Ter trabalhado em São Paulo também foi um grande desafio. Bom, profissionalmente. O que eu aprendi lá, o que eu vivenciei em São Paulo, né, é uma das maiores cidades do mundo. E ser delegada lá é um desafio. Então, foi uma vivência de aproximadamente 3 anos que me enriqueceu profissionalmente. Talvez ali, quando eu fiquei sabendo que eu ficaria em São Paulo, naquele momento, tristeza, longe da família, mas hoje eu percebo como isso me enriqueceu. Foi muito importante, porque o que eu vivi ali em meses, talvez eu não teria vivido uma vida toda. E aprende assim, né? Muito rápido. Vivendo os piores cenários. Exatamente. E hoje, então, assim, esses foram, acho que, os principais desafios que eu tive. Passar no concurso e depois esse período em São Paulo. Doutora, se recorda, se chegou a vivenciar, claro, né? É uma pergunta óbvia, mas a gente tem que perguntar. Algum tipo de machismo
nessa carreira, no começo, fora? O meu concurso foi um concurso com quase 40% de mulheres. Ele já foi um concurso que chamou bastante atenção. Então, eu entro numa instituição que, principalmente ali, né, como delegada, nós tínhamos inúmeras delegadas, que nós estamos em posição de chefia, de liderança, porque presidimos a investigação e chefiamos as delegacias. Então, eu já senti ali, eu esperava mais. Claro que eu percebo que você, às vezes, no atendimento, quando uma pessoa, isso acontecia, era muito comum em atendimentos, quando a vítima ou alguém ia ser atendido, eles viam que era uma delegada, eu sentia um olhar de decepção. Era mais ou menos assim: você não é estagiária? Chama o delegado ali, que deve ser um homem mais velho. Por que esperava que fosse um homem mais velho? Porque é o que eu estou falando. Ambientes policiais estão ligados ao masculino, à força. São ambientes considerados hostis. Então, é claro que a população, em geral, ela esperava, olha, um homem que é mais preparado. A mulher não, a mulher tem que estar lá, ela tem que ser segura. Como se não fosse segura. A mulher não, ela tem que ser esposa dele. Esposa do delegado. Exato. Você não é estagiária, e até pela idade, eu passei com 26 anos e comecei a trabalhar com 27. Então, eu percebia isso, uma certa decepção. O que me fez me superar em todos os aspectos profissionalmente, porque eu sempre queria provar porque eu sabia o que eu estava fazendo, então eu sempre estudei, me capacitei, e eu percebo isso de várias mulheres. Então, elas muitas vezes precisam demonstrar mais, superar mais, estar mais preparadas, porque ao sinal de qualquer falha, ela vai ser questionada muito mais do que se fosse um homem. O homem não precisa fazer nada, é só ele falar, sou delegado. Ele pode ser, com todo respeito, às vezes até incompetente em algumas formas, mas passa. A mulher, ela já precisa, assim, sendo totalmente competente, provar ela vai ser julgada. Dias, né? Senão, uma coisinha. Ela vai ser julgada. Vai ser julgada. Mudou muito, está mudando? Sim, a gente percebe isso, porque temos colegas muito competentes. Não só em São Paulo, no Brasil inteiro. A gente percebe aí redes sociais, a divulgação, vídeos, mulheres presidindo grandes investigações, chefiando equipes, fazendo um trabalho maravilhoso. Então, há uma desconstrução desse olhar, mas isso não é totalmente superado. Então, o machismo, muitas vezes ele está ligado a isso, a um machismo que eu falo profissional, né? Ela é mulher, será que ela consegue? Será que ela... ajudar? E isso, claro, pode existir internamente como externamente. A população hoje mudou, vem mudando, mas a gente ainda tem muito a caminhar. É um passinho de formiga, mas para ter resultados também que se fixam ali, né? Que não sejam temporários. Vem, vai, passa, depois volta tudo de novo, né? Exato. São gerações aí que vão se construindo, né? Exato. Não parar de lutar. Doutora, sobre, assim, acho que já pegar um monte de projetos que a doutora está encabeçando, gostaria que falasse um pouco do bullying e algumas políticas públicas, como que a doutora vê hoje sobre a igualdade de gênero. Tá bom, tem muita coisa para melhorar, está sendo eficiente? Bom, em relação ao bullying, foi por uma questão pessoal mesmo, há 12 anos aproximadamente, iniciei essas palestras nas escolas, porque eu sempre falo, quando a ocorrência chega na delegacia é porque tudo deu errado. Então, eu sempre acreditei no trabalho de prevenção, preventivo. Conversar com crianças, conversar com adolescentes, professores, pais, ensinar a identificar não só a criança vítima de bullying, mas a criança causadora do bullying. Isso é importante para os pais, né, esse olhar. E agora, então eu sempre fiz palestras em Adamantina, na região, e hoje, até com maior frequência, em razão do bullying ter se tornado, ele foi criminalizado, né, recentemente, então ele acaba toda hora sendo retomado nas notícias. Situações de bullying acabaram gerando tragédias em escolas. Então, é um assunto sensível, importante, e que eu tenho esse compromisso com a comunidade, de sempre ir lá, eu estou doando o meu tempo para falar desse assunto, e alguma sementinha a gente planta.
geralmente ao final das palestras, geralmente assim, os diretores me procuram, estamos com um problema em tal sala. Então a palestra já é direcionada. E depois a gente acompanha quando os alunos, se eles querem conversar comigo, eu converso, ao final oriento, e muitas vezes isso é resolvido ali dentro da escola. Faltou uma orientação, chamo os pais, e os resultados são bons. Em relação à violência doméstica, eu também faço, já fiz palestras, tem aqui trabalho que a doutora Ruth, como você comentou, desenvolve com a Denise, elas já fizeram até palestras para a gente, é um trabalho sensacional em toda a região, junto às escolas, e nós temos a doutora Patrícia também, que faz palestras relacionadas à violência doméstica para a região toda, então eu também faço nessa temática, acho importante, justamente para alertar filhos, filhas, não só as mulheres, mas também os homens em relação ao comportamento deles. Isso é algo pessoal que acabou gerando, né, ele acabou, isso é algo pessoal, mas isso acaba tendo impacto nas demais instituições. Então, o projeto, nem vou dizer que eu pensei lá atrás que seria um projeto, é algo que eu pensava em fazer, as palestras, mas isso acaba impactando, porque você atua na rede municipal, na rede estadual, né? E em outras instituições também pedem, não só as escolas. Já fui falar em igrejas sobre violência doméstica, em outras instituições assistenciais, então isso é interessante. Às vezes a gente nem tem a noção de que aquela palestra teve um alcance. E é legal que eu acho que lembra muito da violência doméstica, de identificar o agressor, às vezes ele não sabe o que é. Eu tenho certeza que muitas adolescentes podem ter se identificado como agressor e aí plantou... Num namoro, numa situação de namoro. Bom, e recentemente, né, eu acabei me envolvendo dentro até da polícia. Nós temos alguns delegados que são palestrantes nessas temáticas, né, em especial, então a gente tem todo um cuidado aqui na região para atender essas demandas. Então hoje isso é algo que até acabou ganhando uma relevância dentro da instituição. Eu sou convidada muitas vezes não Laísa, mas pela instituição, faço as palestras. E como eu também sou professora dentro da academia, acabei seguindo gosto muito dessas temáticas de gênero e orientação sexual, estou muito ligada a toda essa discussão. E assim, é um caminho sem volta, né? Então, agora deu certo, então. A gente tem uma dedicação, é algo que eu faço por compromisso com a comunidade. Eu nasci aqui, vivo aqui, então o que eu acredito é que eu tenho um compromisso com todo mundo. Eu estou pensando na educação, aquela sementinha ali que foi plantada. São crianças que podem se desvencilhar de maus caminhos. É o futuro, né? Não tem como a gente não negar. Vão ser o futuro, vão ser os nossos chefes, supervisores, quem sabe, políticos, né, em alguns cargos. É problema de todo mundo. De todo mundo, né? Exatamente. Da sociedade, como se fosse cada um fizesse a sua partezinha ali, né? Alguns têm mais disposição, têm mais amor por fazer isso, de ir nas escolas, dar seu tempo, se dedicar, mostrar seu conhecimento, mas às vezes quem fala, não tem tempo, mas faz em casa, né? Faz com seu filho, com seus parentes, né? Eu queria saber, assim, tanta inspiração, né, que passou aqui pra gente, mas você tem um nome? Essa pessoa me inspirou, mãe, ou um escritor, alguém que é um livro, jurídico, tudo. Pode ser inspirações familiares, pessoais, profissionais. No mundo jurídico, assim, uma mulher que me inspira, eu gosto de assistir as entrevistas dela, acho que ela fala muito bem, muito calma, e ela fala muito sobre mulheres, é a ministra Carmen Lúcia. Gosto muito dela. Ela, a cada julgamento, como ela coloca, ela contando a carreira dela, como ela começou em Minas. Eu acho ela uma mulher muito inspiradora. Então, realmente, eu olho e penso, olha, é isso. Ela, e a doçura dela, né? Muito educada. Não perde a feminilidade para pôr ali né?
ela é muito educada e eu acredito que é assim, né, que deva funcionar. Eu gosto muito dela. E eu tenho, assim, ó, inspirações também dentro de casa. Minha mãe sempre trabalhou, é uma inspiração diária. Meu pai foi advogado. O vínculo ao direito foi em razão do meu pai. Meu pai fez direito, eu achava isso muito legal, os livros, sempre gostei. Só que meu pai ele sempre gostou mais da área civil, advogou bons anos. Quando eu entrei na faculdade, me apaixonei pelo direito penal e acabei seguindo uma área completamente diferente dele, né? Mas totalmente diferente. Mas assim, são essas inspirações e motivações. Minha família, meu filho, quando eu fiz uma palestra recentemente na sala de aula do meu filho, e justamente foi algo que, nossa, quando eu comecei a fazer palestra há 12, 13 anos, eu não era mãe. Olha como as coisas são, eu não era mãe. E depois comecei essas palestras, hoje, há uns 10 dias, fiz a palestra justamente na sala dele, faço em outras salas, mas fiz na sala dele. E foi muito gratificante, porque há 12, 13 anos eu não imaginaria que eu estaria ainda ali fazendo palestras e que meu filho, já mocinho, né, fui falar de bullying com a moçadinha, e é um prazer muito grande, eu gosto, tento me inteirar ali com eles. Então, a minha família é uma inspiração, meu namorado, são pessoas que me apoiam o tempo todo, estão ao meu lado e isso é importante pra gente, porque ninguém caminha sozinho, você precisa de uma rede de apoio, porque eu tenho momentos que eu também não estou muito bem, olha, será que eu estou certa, será que eu estou trabalhando demais, ou será que enfim, será que eu não fui muito dura com meu filho em relação aos estudos, alguns exemplos. E então a gente precisa dessa rede de apoio, isso é muito importante para o ser humano. E justamente, como você falou de redes sociais, eu gosto, tenho, mas é algo que eu venho me distanciando um pouco, assim, me controlando em relação a tempo, né, dentro de redes sociais, para me dedicar mais a relações pessoais. Isso aqui, ó, conversando, tete a tete. Eu acho que isso é mais saudável mentalmente para todos nós. Muito mais. E é incrível como a gente consegue, sem perceber, ficar mais tempo. Sim, meu Deus. Às vezes a gente vê no Instagram, veja quanto tempo você ficou. Já comecei a ficar assustadíssima também. Pelo amor de Deus, vou parar, vou policiar. Só assim para a gente já, infelizmente, para o encerramento. Então, sobre a maternidade, acho que hoje você vê como mais inspirou do que foi uma coisa difícil que a outra se lembra assim, nossa. Olha, eu falo que o luto e a maternidade, eles mudam as pessoas, muito. E a maternidade, a paternidade também, né, gente? Então, é uma dor muito forte, a gente vê isso em atendimento, às vezes na delegacia, pessoas que passaram por grandes perdas, né, elas podem ressignificar isso para o bem, ou elas podem ter uma vida diferente depois de uma grande perda. Isso faz parte do ser humano. A maternidade, a paternidade também, né? Um filho na vida, esse amor, ele muda o ser humano, e pelo que eu vejo, né, sempre mudando positivamente. Esse compromisso que você passa a ter com outro ser humano e filho é um compromisso diário e para sempre, como minha mãe disse, filho criado, trabalho dobrado. Então, mas isso muda, me mudou inclusive quando mudou até a forma como eu passei a olhar situações, por exemplo, situações que envolviam crimes contra crianças e adolescentes. Como mãe, o olhar é diferente, porque não tem como não me colocar no lugar daquelas. Então, como mãe, a maternidade, a paternidade, elas nos ensinam a empatia. Paciência e empatia, porque você o tempo todo se coloca no lugar do seu filho, então você acaba fazendo esse exercício com outras pessoas também, e paciência. É um exercício diário de paciência, ser mãe, porque tem que ter, senão paciência diária. Mas
Maravilhoso. O começo foi difícil? Foi, porque são muitas informações e a gente e o trabalho e a questão de deixar o filho para trabalhar, para mim foi algo que me impactou. Você se sente culpada. Parece que está abandonando. Que está abandonando, você vai trabalhar, trabalha bastante, deixa o filho. Ele tinha com quem ficar, ficou bem amparado, tem minha família aqui. Mas é algo que gera um sentimento de culpa na mãe. Eu converso com outros colegas, elas sentem uma pressão, uma culpa, estou abandonando, poderia ter aproveitado mais. Então isso gera, assim, e não é só comigo, isso com todas as mães. Eu converso com várias, elas têm essa sensação. Mas faz parte, né? Então a gente tem que trabalhar, faz parte, nós precisamos de ser bom também para a criança e seguir, né? São etapas, faz parte. Período, a gente acaba ficando mais tempo, depois vai trabalhando, e, enfim, faz parte da vida. Se o homem engravidasse, não ia dar conta. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Adorei nosso encontro, espero poder vê-la aqui de novo. Obrigada, agradeço o convite, foi um prazer, estou à disposição. Prazer é nosso, tá? Esse foi Falando Direito com ela.